Ouça agora o seu Comigo Cast. Olá, hoje é quinta-feira, 17 horas e você já sabe, tá na hora de mais episódio do Comigo Cast. Meu nome é Pedro Cabral e no episódio de hoje a gente vai falar sobre a ocorrência de pragas na safra de verão e na safrinha, segunda safra, né? Por isso a gente recebe aqui no estúdio o pesquisador do CTC, Diego Tolentino. E aí, Diego, tudo jóia? E aí, Pedro, tudo jóia? O Diego, para quem não conhece, ele é doutor em agronomia, né, Diego? Fala um pouquinho sobre você, para quem ainda não conhece você. Isso mesmo, eu sou engenheiro agrônomo, formado pela UFV, Campus Rio Paranaíba, e fiz o meu doutorado na UFO, em agronomia, e durante a pós-graduação sempre trabalhei com entomologia, insetos, pragas. Aí atualmente sou pesquisador agronômico do CTC da Comig na área de entomologia. Pois é, Diego, agora a gente está preparando para mais um ano agrícola, mas a gente já vai trazer um resumo aí do que aconteceu das ocorrências de praga nesse ano agrícola que está se encerrando agora com o fim da safrinha, né? Uma que ocorre sempre, começando ele lá no início do ano na safra, é o percevejo marrom. Como é que foi esse ano aí com relação a isso? Então, o percevejo marrom, ele está entre as pragas principais, se não a principal praga da cultura da soja, devido à sua frequente ocorrência e ampla distribuição no território nacional. E a gente tem aí sempre que aplicar produtos para controle dessa praga. Em condições de infestação normal, a média está entre 2 e 3 aplicações. Então, é uma praga que sempre ocorre, sempre demanda aí do produtor rural uma atenção para fazer o controle no time correto. Lá no CTC vocês fazem sempre acompanhamento, né? Todos os anos para ver se está tudo certo, se está tudo funcionando. Vocês perceberam também alguma relação com a tecnologia de aplicação? Se isso faz diferença, se não faz, como que é? Correto, Pedro. Então, dentre os experimentos que a gente conduz, né, todas as safras, o controle do percevejo marrom com o uso de inseticidas é sempre um foco que a gente faz todo ano. Então, isso para a gente acompanhar como que está o desempenho dos produtos que são os principais utilizados, quais as novidades que tem no mercado e o que a gente observa. Que a gente tem, apesar de serem poucas moléculas, de poucos grupos químicos, a gente tem bons produtos ainda que controlam bem o percevejo marrom. O detalhe é o time de aplicação e também a tecnologia de aplicação, como você bem mencionou. Como que seria o ideal, assim, digamos? Pensando em tecnologia de aplicação, em relação ao comportamento da praga, principalmente as ninfas, elas se situam no terço médio e inferior da planta. Então, quando a lavoura de soja está mais fechada, a gente tem que abrir mão de tecnologia de aplicação adequada para conseguir pôr esse produto mais embaixo. Então, o que a gente indica? Não utilizar volumes reduzidos. Eu sei que operacionalmente é um pouco complicado, mas quanto maior volume de cauda a gente conseguir fazer, a gente tem uma melhoria nessa eficiência de controle do percevejo marrom. Certo. E, além disso, também, horário de aplicação. Principalmente os adultos, eles têm uma dinâmica de se movimentar no dorsal da planta. Uhum. Em horários mais quentes, eles ficam mais abaixo, às vezes vão até para a palhada, se escondem. Então, o horário ideal para controlar, até para monitorar também o plano de batida, que é um método tradicional para se fazer o monitoramento dessa praga, deve ter um horário ali no máximo, ideal até 9, no máximo 10 horas da manhã. Inclusive, a aplicação também tem se mostrado bem mais eficiente nos horários mais frescos no início da manhã do que, por exemplo, nos horários mais quentes ali à tarde, quando a gente tem uma temperatura maior e umidade relativa menor. Uhum. Isso já atrapalha a questão do produto chegar. Sim. Além disso, o inseto também vai estar mais escondido. Mais escondido, né? Não vai ter nem não vai como chegar nele, né, nesse caso, a aplicação. Exatamente, aí a eficiência de controle fica reduzida. Entendi. Outros conhecidos também do produtor rural é o cascudinho e a vaquinha, né? Como é que foi esse ano agrícola com relação a essas pragas? Então, os chamados cascudinhos, vaquinhas, metaleiros, são pequenos besouros da família Chrysomelidae. E esses besouros, eles têm aumentado nas últimas safras a sua ocorrência, principalmente nos estágios iniciais da cultura da soja. E esses adultos, eles se alimentam das folhas, né? Então, caso desfolha ali, então é um dano direto nas plântulas, né? Que são
as plantas novas. E, além disso, um outro ponto importante que a gente não observa é que as larvas, que é a fase jovem desses besouros, ela se desenvolve no solo, se alimentando de raízes e até dos nódulos da soja. Então, tem sido uma praga frequente nos últimos anos e o produtor começa a se preocupar mais. E esse dano, né, dessa desfolha, dependendo do nível, pode ser que cause prejuízo. A soja até que suporta uma certa desfolha, principalmente no vegetativo, mas dependendo desse nível, se for muito, né, então a soja pode ser comprometida. Prejudicial. E aí, lá nas pesquisas, como vocês têm tido resultados satisfatórios no controle desses tipos de insetos aí? Até no workshop de safra, a gente apresentou um trabalho que nós fizemos testando diferentes tratamentos de semente, diferentes produtos em aplicação no sulco de semeadura e também, depois da planta já com as folhas, né, expostas, a gente também fez aplicação foliar para o controle desses adultos que estavam chegando na lavoura. Então a gente observou que os neonicotinoides eles são interessantes tanto no tratamento de semente quanto no suco de semeadura, especificamente que a gente testou tiametoxam e imidacloprido, nos estágios iniciais, quando a planta acaba de sair ali no V1, V2, os besouros se alimentando, eles têm uma eficiência interessante de controle para reduzir a desfolha. Depois disso, quando a planta já passou desse efeito residual do tratamento de semente ou suco, temos também produtos interessantes para aplicação foliar para controlar esses besouros e reduzir essa desfolha. Então é interessante o produtor, é indispensável, na verdade, fazer um tratamento de semente. Então, quando o foco é lagartas e corós, por exemplo, a gente já entra com outros produtos, tipo de amida. Se esse não é problema, o neonicotinoide já consegue resolver para o cascudinho. Entendi. Falando em lagarta, a gente fez até um vídeo para as redes sociais da Comigo, para os canais da Comigo, falando sobre a lagarta falso-medideira e a broca das axilas, que não chega a ser exatamente uma ameaça esse ano, mas já é um fator para ficar alerta, né? Como que é? Então, a soja BT, né, a soja transgênica de primeira geração, ela foi lançada para o controle de algumas espécies de lagartas. Aí incluía a lagarta falso-medideira e a broca das axilas. Aí nós temos duas espécies de falso-medideira, a Chrysodeix includens e a Hackplusia nu. A Hackplusia nu, ela foi a que começou a causar problemas nessa última safra. Voltou a se alimentar na soja BT. A Chrysodeix ainda é controlada pela tecnologia. Além da Hackplusia, tivemos a broca das axilas, que também voltou a se alimentar. Então a gente, pelos estudos que as pesquisas vêm indicando, houve uma quebra de resistência. Ou seja, a população dessas espécies foi selecionada e essa nova população ela já não é mais controlada. Então, nessa última safra, a gente já teve casos que foi necessário fazer o controle, intervenção com inseticidas, porque a desfolha já estava elevada. E o alerta que fica é que provavelmente nessa próxima safra elas também vão ocorrer de novo na soja e o produtor ficar atento para o monitoramento e, se necessário, fazer intervenção com inseticidas. E um detalhe da broca das axilas é que ela é uma lagarta um pouco menor, na verdade bem menor, e às vezes nessa última safra eu particularmente e colegas da área da pesquisa observamos bastante, só que a gente percebeu que os técnicos e produtores não tinham observado, porque ela ocorre juntamente com a falso-medideira e talvez ali se confundiu com o ataque de apenas de uma praga, mas ela também estava presente, a broca das axilas. E o controle para cada uma é diferente? Ou o controle, geralmente, os produtos que vão ter eficiência para a falso-medideira também tem uma eficiência boa para a broca das axilas. O detalhe da broca das axilas é que ela também é chamada de broca dos ponteiros porque ela, quando o trifólio está começando a abrir lá no ponteiro mesmo da soja, a lagarta entra lá dentro, faz uma teia e meio que se protege. Então, ali os produtos de contato talvez não vão conseguir. Algum produto que tem ação translaminar ou então sistêmica consegue chegar lá. E aí, depois que o trifólio abre, ele já tá toda a área foliar consumida. Então, também causa essa desfolha. Entendi.
Então, sobre safra, já tem aí tanto o que foi alerta desse ano agrícola e o próximo alerta já para a próxima safra. Agora falando de safrinha. Primeiro do sorgo. O pulgão do sorgo também, que já é um grande conhecido do produtor rural de segunda safra. O que vocês têm verificado nas pesquisas do CTC para fazer o controle dessa praga? Então, só fazendo recapitulando, em 2019-20 na safra, né, foi quando esse pulgão, na verdade o pulgão da cana, Melanapis sacchari, começou a se alimentar do sorgo aqui no Brasil. Aí se tornou a praga-chave, a principal praga do sorgo atualmente. Uhum. E nesse ano de 2021-22, as pesquisas se intensificaram com esse pulgão e acabaram de publicar alguns artigos descrevendo que não se trata do Melanapis sacchari, um biótipo, uma raça dele que começou a se alimentar do sorgo, mas sim uma raça que era uma espécie, melhor dizendo, muito parecida com o Melanapis sacchari, que é o Melanapis sorgi. Então ele tem um desempenho, a gente chama de desempenho, que é onde ele se multiplica muito bem no sorgo. Então, só para atualizar, inclusive até no workshop a gente vai comentar sobre isso, de segunda safra, sobre essa nova identificação. Mas são só detalhes, né? Continua sendo esse pulgão que se alimenta e causa danos no sorgo. E desde quando ele começou a ser problema, a gente vem conduzindo trabalhos no CTC e a gente já tem os inseticidas que têm efeito sobre ele, que são eficientes para controlar, só que deixando bem claro que não temos um registro de inseticida para controlar especificamente esse pulgão no sorgo. Uma das principais dificuldades, né, do sorgo é essa falta de registro para alguns produtos, né? Exato. Aí temos alguns produtos que são registrados para outras pragas no sorgo, para lagartas, para percevejo barriga verde, que a gente acaba usando para controlar essas pragas e acaba controlando ao mesmo tempo o pulgão. Então essa aqui é a estratégia. Assim como nas outras pragas, nesse caso também é importante ter esse time do momento certo, do horário certo, do tempo certo para fazer a aplicação? Sim, inclusive no workshop do ano passado, Safrinha, nós apresentamos um trabalho que a gente fez sobre o time de aplicação. A gente tinha diferentes épocas de aplicação e a gente foi acompanhando em cada época como que estava a população do pulgão. Então, quando a gente fez ali uma aplicação onde não tinha infestação, como a gente usou um produto que tem um certo efeito residual, ele manteve um controle relativamente interessante até o final do ciclo. No entanto, quando a gente fez a aplicação ali com torno de 20% de infestação, a gente obteve maior produtividade, porque esse residual, como a gente aplicou no time certo, ele durou um tempo maior. Já quando a gente fez a aplicação, quando já tinha passado de 20%, a gente fez em 40%, 60% e 80% de infestação, aí a produtividade foi só decaindo na medida que passou do ponto. Então, ali aí a gente usa esses dados e faz do modelo matemático e gera uma regressão que indica o time ideal. Então, para o híbrido específico que a gente testou naquela condição, em torno de 11% a 20% de infestação que seria o time ideal. E só lembrando que essa avaliação de infestação, ela não é diretamente proporcional ao nível populacional ali do pulgão, porque ele tem um crescimento exponencial. Ele cresce muito rápido. Só para ficar bem claro, esse nível aí entre 11% e 20% de infestação é bem quando o início das colônias começa a ser observadas nas folhas do bacheiro. O produtor já começa a ver que não tem um pulgão isolado. Esse pulgão isolado é uma infestação menor. Aí ele começa a multiplicar, tem umas ninfas ao redor daquele pulgão maior, como se fosse a mãe e as filhas, né? E começa a gerar um pouco de exúvia, que é a casquinha, né, entre aspas, que o pulgão ele troca de estágio ali, ele vai se desenvolvendo. Nesse início aí é o time ideal. É rápido, então. É muito rápido. E se a gente passar desse time, a gente já começa a ter perdas de produtividade. Foi o que a gente observou nos nossos trabalhos. Vocês falaram que testaram um híbrido de sorgo lá específico. E existem já híbridos resistentes ao pulgão? Sim, é uma estratégia que vem sendo adotada com muita eficiência, inclusive nos Estados Unidos. Aqui ainda é recente,
Mas lá, nos Estados Unidos, esse pulgão começou a ser problema um pouco antes, em 2013. Então, lá as pesquisas já estão mais avançadas. E eles têm utilizado alguns híbridos lá que têm uma resistência, inclusive eles até mais produtivos, na verdade, são produtivos tanto quanto os suscetíveis e têm essa facilidade de manejar o pulgão. Então, esse híbrido resistente... Não deixa de aumentar a produtividade no final, né? Porque não vai ter esse prejuízo com o pulgão. Isso. Esses híbridos resistentes, de forma geral, eles necessitam de menos aplicações, dependendo da pressão da praga, com uma aplicação, ou às vezes nenhuma, dependendo da época de semeadura, mas deixando bem claro que ele precisa ser monitorado de toda forma. O que acontece é que o pulgão ele vai se multiplicar bem menos nele, então a chance de atingir um nível ali que vai causar prejuízo é bem menor. E, inclusive, a gente vai até apresentar no workshop de safrinha agora, um trabalho que a gente fez com um híbrido resistente aqui no CTC, que já tem disponível no mercado. Só dando um spoiler, né, aqui, realmente o híbrido é resistente, a gente observou que o pulgão não consegue se desenvolver bem nele. E, entretanto, a gente deve tomar cuidado em relação à época de semeadura e tudo mais, porque, nesse caso, o híbrido não é tão produtivo. Às vezes, dependendo, se o produtor fizer o manejo certinho no híbrido suscetível, ele consegue produtividades mais elevadas. No híbrido resistente, ele não vai ter essa preocupação com o pulgão, entretanto, pode ser que ele produza um pouco menos. Esses são detalhes que a gente vai discutir um pouco melhor no workshop. Eu imagino que você já despertou curiosidade aí de quem está ouvindo a gente. Então, para o produtor rural que quer saber sobre o workshop, conta aí para a gente então já quais são as datas, onde que vai ser. Serão três eventos também novamente, como foi no outro, né? Exatamente. Será agora na próxima semana, né? No dia 20 de setembro em Paraúna, 21 em Jataí e 22 em Rio Verde. Então, para você, produtor rural, que quiser participar, fica atento às nossas redes sociais. No nosso site também nós temos as informações aí de quais são os locais, os horários. E não perca esse workshop aí de agricultura segunda safra. Continuando aqui, Diego, uma outra praga que sempre está presente, talvez vocês vão até falar sobre ela no workshop, é a lagarta do cartucho. Temos novidades nesse assunto? Sim, assim como o percevejo marrom na soja, a lagarta do cartucho no milho é uma praga bem tradicional. Então nós também fazemos esses experimentos, né, testando os principais produtos, novidades no mercado, e a gente vai também trazer alguns resultados do CTC no workshop falando sobre isso. E alguns produtos novos que a gente já testou e os que vêm sempre sendo utilizados. Uhum. E da mesma forma do percevejo marrom na soja, para a lagarta do cartucho a gente tem bons produtos, que têm boa eficiência, só a gente tem que atentar ao time de aplicação e tecnologia de aplicação. O que seria mais ou menos o indicado ali? Em relação ao time de aplicação para a lagarta do cartucho, é o seguinte, as lagartas de primeiro e segundo instar, então são as lagartas bem novinhas quando acabam de sair dos ovos, elas são bem mais sensíveis aos inseticidas e estão mais expostas às aplicações. Então, se a gente deixar passar ali depois do terceiro, quarto instar, a lagarta, além de estar menos sensível ao inseticida, ela vai, a gente fala aí no popular, encartuchar, que ela vai se esconder mais dentro do cartucho. Então, isso dificulta muito o controle. Então, a gente tem muitos produtos com boa eficiência no time correto. Aí, se a gente deixar passar do time, aí temos que abrir mão de produtos talvez com um pouco mais valor agregado, talvez usar doses um pouco maiores, então acaba onerando, e fazer também aplicações mais sequenciais acaba onerando o custo de produção. Fica menos rentável, né? E em relação à tecnologia de aplicação, para a lagarta do cartucho, em relação também a volume de aplicação. Quanto maior cobertura a gente fizer ali no cartucho, é mais interessante para que até aquela cauda inseticida até escorra ali para dentro do cartucho onde a praga está alojada. E também o horário de aplicação tem se mostrado um diferencial, porque justamente da mesma analogia que a gente tem com o percevejo marrom, nas horas mais quentes, a lagarta do cartucho ela vai procurar esconder mais profundo. Nas aplicações noturnas têm sido interessantes porque ela fica um pouco mais exposta, ela sai um pouco ali do cartucho.
Então ainda é um pouco antes até, porque na do pulgão é de manhã, na da lagarta seria à noite até, ideal. Isso, na casa Aliás, no do percevejo, né? Isso, no percevejo, nos horários iniciais da manhã, mais interessante. O horário mais fresco, mas principalmente de manhã ele está mais exposto. E da lagarta do cartucho nos horários mais frescos, noturno. Aplicações ali depois das 10 da noite é o que a gente tem observado com melhores eficiências. Olha só. Diego, agora tem um assunto que a gente sabe que é bem difícil, mas não tem como não falar, que é a cigarrinha do milho. Que além de tudo é um vetor de doença, né? Como é que tá as pesquisas em relação a ela? Exatamente. Então, o grande complicador, Pedro, da cigarrinha é justamente isso, porque ela é um inseto vetor, né? Então, ela transmite a doença, que é o complexo de enfesamentos, para o milho, que vai causar todos aqueles prejuízos. Os danos diretos dela, que é a sucção de seiva, ali nos estágios iniciais, não tem tanta interferência. O principal problema é ela transmitir o complexo de enfesamento logo ali no início do desenvolvimento do milho, que aí a gente fala que é uma doença oculta. Os reflexos vão ser expressos só lá na fase reprodutiva. Aí que o produtor vai ver que não teve um controle eficiente lá no início, e aí depois, na fase reprodutiva, o milho não vai produzir direito. E o grande complicador, principalmente na nossa região, né, que é o milho safrinha, que é onde se concentra a maior produção de milho, é que essa população dessa praga já chega muito alta na safrinha. E aí, às vezes, a gente tem eficiência de controle com inseticidas. O problema é que é um inseto que migra muito, o adulto ali, ele já vem contaminado, né, com a doença, migra para as lavouras. A migração dele chega a migrar facilmente, em torno de 10, 20 quilômetros. E então, às vezes o produtor aplica ali, faz um controle eficiente num dia, no outro dia já está infestado novamente de cigarrinha. E daí, por exemplo, se ele usar um intervalo até curto, de 5 dias de aplicação, que é considerado um intervalo curto, então, daqui 5 dias ele for fazer outra aplicação, nesses 5 dias a área já foi reinfestada e a transmissão, outro problema, a transmissão da doença é muito rápida. A cigarrinha sugando ali, succionando a seiva da planta, dependendo, são 2 patógenos que são transmitidos pelo complexo, mas entre meia hora e 1 hora ela succionando, ela já transmitiu. Aí ela vai passando de planta em planta, se alimentando e vai transmitindo. Então esse é um grande complicador. E o que a gente tem feito no CTC é trabalhos com eficiência de inseticida. A gente tem observado que os produtos têm uma certa eficiência, só que o grande problema até na área experimental é essa questão da migração. A gente aplica, tem esse controle, rapidamente a área já é infestada de novo. É o que acontece na lavoura do produtor. Pensando nessa problemática, né, a gente vai falar um pouco, bem breve, no meu caso, eu vou falar um pouco breve lá sobre os resultados, só que nós vamos trazer, na verdade, um palestrante convidado, para ter um tempo maior, bem específico, só para comentar sobre esse manejo da cigarrinha no sistema produtivo, no workshop. Realmente, então, é uma praga que está dando um trabalho aí, né? Então, já aproveita a gente, finalizando aqui agora o podcast, Diego, fazendo um convite mais uma vez para o produtor participar do workshop, ver todos os detalhes e também, claro, depois ficar de olho no anuário de pesquisa do CTC, né? Exatamente. Então, convidar todos, né, aí participarem. Vai ser dia 20 em Paraúna, dia 21 em Jataí e dia 22 em Rio Verde, nosso workshop CTC de Agricultura Segunda Safra. Nós vamos abordar esses temas aí que a gente comentou e vamos ter, reforçando, um tempo maior, um tempo especial, né, para debater bastante, inclusive com um palestrante convidado, sobre o tema da cigarrinha na cultura do milho. E tem um anuário disponível depois também, né? Com todos os detalhes. E aí todos os nossos workshops, né? A gente tem concomitantemente a confecção do anuário, onde a gente sumariza ali as principais pesquisas que a gente faz, tanto na safra quanto na safrinha, e publica esses artigos. E aí ele fica disponível para toda a sociedade, produtores, cooperados, estudantes, qualquer pessoa que tem interesse, resumidamente, tem acesso a esses resultados. Tá certo, então. Para quem não sabe, é só acessar o nosso site, viu, pessoal? Fica sempre tudo por lá, comigo.coop.br.
Diego, muito obrigado pela sua participação aqui hoje e por essas informações tão importantes aí para o produtor rural. Eu que agradeço, um abraço a todos. Pessoal, esse foi mais um episódio do Comigo Cast, podcast de informações da Cooperativa Comigo. Esse episódio foi dirigido pelo analista de comunicação da Comigo, Samir Machado, e essa é mais uma produção da assessoria de comunicação da Comigo, sob a coordenação de Euler de Freitas, quase que não sai. Você pode ouvir todos os nossos episódios pelas plataformas de streaming, ouça na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, ou também pelo nosso site, comigo.coop.br. Siga nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade aqui da cooperativa e a gente se encontra no próximo episódio do Comigo Cast. Até lá, tchau! Termina aqui o seu Comigo Cast. Baixe outros programas no nosso site www.comigo.com.br. Até nosso próximo programa.